Olá, amigos, este é o quadro Espiritismo. Olá, amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje, para falarmos de algumas questões da vida, do Evangelho de Jesus, sobre as nossas buscas, vamos utilizar como pano de fundo uma história real, um exemplo de vida. Essa história, encontramos um resumo dela no livro Espírito Azul, de Adilton Pugliese, o item 5, intitulado Deus e a Baronesa. Mas uma história mais completa desta que foi um exemplo de vida, a baronesa Catarina de Weck, uma baronesa russa, encontramos no livro Apresento-lhes a Baronesa, do sacerdote Heber Salvador de Lima. É um exemplo dessas pessoas que Deus nos manda periodicamente para servir de exemplo, para servir de modelo, para nos mostrar como colocar em prática o Evangelho de Jesus. Porque se não tivéssemos esses modelos a nos orientar, esse Evangelho ficaria cada vez mais distante de nós. Mas esses seres diversos que Deus manda periodicamente para nos servir de modelo, claro que o maior deles foi o próprio Cristo, o maior modelo e guia que Deus nos mandou. Mas, periodicamente, Ele está mandando, constantemente, outros seres para servir de modelo e guia, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Mohandas Gandhi, Luther King e tantos outros. Isso na área dos valores internos, dos valores morais. Na ciência, Deus vai nos mandando os Copérnicos, os Einsteins, os Galileus, os Thomas Edisons e assim por diante, os Isaac Newtons. São tantos que Deus vai mandando para auxiliar-nos no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. No progresso moral, de como bem vivermos, de caminharmos na direção do nosso desenvolvimento, do nosso doutorado na arte de amar, na busca da nossa felicidade, Deus vai mandando exemplos de vida. E esta Catarina de Weck, baronesa de Weck, foi um exemplo destes que Deus nos mandou. Catarina teve que fugir com seu marido, ferido de guerra, da Rússia, tendo em vista a instalação do regime comunista. E este regime perseguia religiosos, ricos e nobres. E Catarina e o marido tinham as três condições. Então tiveram que fugir da Rússia. Fugiram da Rússia com poucos recursos, foram à Inglaterra, não conseguiram trabalho, foram para o Canadá, também as coisas estavam difíceis. E aí ela vai para Nova York, deixa o marido em Toronto, no Canadá, e um filho, já nascido um filho, primeiro filho, e vai para Nova York buscar recursos para sustentar ela própria e sua família. Mas as coisas ficaram difíceis em Nova York. Também não estava fácil o trabalho, o ano em torno de 1920, 21, não estava muito fácil. E ela ficou em situação desesperadora. Não tinha dinheiro para pagar a pensão onde estava hospedada. Busca uma instituição de caridade e nessa instituição, ao saberem que tratava-se de uma baronesa, jovem, bonita, a trataram mal, a humilharam. E ela pôde permanecer nessa instituição apenas uma noite. Saindo da instituição na manhã seguinte, ela para à frente das águas do rio Hudson, e já que a situação era desesperadora, não conseguia trabalho que desse para manter-se e manter sua família. Não conseguiu o apoio que deveria ter encontrado numa instituição que se propõe a auxiliar pessoas, uma instituição de caridade. A situação ficou desesperadora. E ela resolve suicidar-se. À frente das águas do rio Hudson, ela para e fica olhando para as águas, quando ouve uma voz que lhe diz: "Que faz você aí, loirinha?" Ela olha e percebeu que a entonação da voz era uma voz agradável. Era um motorista de táxi que havia aparecido, aproximado, se ela não percebera. Tal era seu estado interior que ela não percebe. E o motorista pergunta: "Quer que eu o leve para algum lugar?" E ela responde: "Não tenho para onde ir, nem dinheiro para pagar a corrida." Ele a convida para um hambúrguer, para comer alguma coisa, porque percebe que ela está com fome. E ainda diz mais a ela: "Você não estava pensando em jogar-se, estava? Pela sua cara de fome, percebo que você estava pensando em jogar-se." E convida então para comer alguma coisa. Ela fica temerosa, jovem, sozinha, num local deserto, bonita. Entrar no carro de um estranho lhe pareceu temerário. Ficou aquele conflito interno, a fome e o medo.
O motorista de táxi percebe e diz a ela: sou bem casado, sou pai de família, amo minha esposa e sou judeu praticante. Diante dessa premissa, ela aceitou o convite e foi com ele para um restaurante onde ela comera 4 hambúrgueres. Depois ele a leva para sua casa, onde a família a apoia, orienta, recupera psicologicamente, pelo carinho, pelo afeto. Ele lhe dá recursos financeiros para pagar a pensão. Nesse instante, nós lembramos de uma parábola de Jesus. Qual parábola? Um tempinho para vocês pensarem. O bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado e largado à beira do caminho. Por ele passa um sacerdote, passa ao largo. Passa um levita, outra espécie de sacerdote, também passa ao largo. Eis que vem um samaritano, o socorre, o atende, passa unguento em suas feridas e o leva para uma estalagem. Paga a estalagem e diz ao dono da estalagem que viajaria, mas que ao voltar, se faltasse recursos, ele cobriria que o homem fosse atendido. Da mesma forma que o motorista de táxi, da mesma forma que o samaritano, eles não perguntaram ao necessitado ou à necessitada por que estava naquelas condições, por que estava descendo de Jerusalém para Jericó, uma cidade santa para uma cidade da perdição. Não perguntou o motorista de táxi, a jovem, por que, sendo uma baronesa, estava naquelas condições. Apenas cumpriu a parábola de Jesus, o bom samaritano. Mas Jesus nos encerra nesta parábola outras lições. Primeiramente, que não depende de ostentarmos um nome de religiosos, sermos até oradores nos templos religiosos, se as nossas ações não são correspondentes à nossa fala. E eis que quem socorre é um samaritano, tido como herege pelos fariseus naquela época. Como todas as épocas temos os hereges, parece impressionante essa postura ainda no 3º milênio da humanidade, das diferenças e divergências religiosas. Os ensinamentos de Jesus não levam bandeira religiosa, nos levam a bandeira do amor, do carinho, do afeto, a bandeira do bem. E foi o que o motorista de táxi fez. Ao sair da casa do motorista de táxi, alguns dias depois, Catarina paga a pensão e sai para procurar emprego. E na busca de emprego, ela para no frio da manhã, ventando, ela para e reza a Deus, pedindo perdão aqueles pensamentos equivocados à beira do rio, mas que agora ela acreditava, e que ele ia ajudasse a arrumar emprego. E eis que uma folha de papel vem jogada pelo vento no seu rosto. Ela pega, olha, e naquela folha de papel era um pedaço de jornal onde havia anúncios solicitando empregada doméstica. E ela pensa, Deus é assim. E olha que pensamento lindo. Deus é assim. Ele manda motoristas de táxi atrás de uma jovem desesperada. Ele fala na voz dos ventos e responde até pelos jornais. E ela foi à busca do seu emprego. Outras ocorrências tivemos na sequência, estamos resumindo a sua história, mas ela é lindíssima. É grande, é um exemplo de vida. Ela arruma um emprego, depois passa para outro emprego, e neste outro emprego aparece uma oportunidade para ela fazer palestras pelos Estados Unidos, falando dos horrores do comunismo, como ela assim o desejava, mas as pessoas que a convidaram aceitaram e pagariam bem por isso. Mas ela teria que falar também da sua vida de baronesa. E ela falou. Em 1928, estava rica e amadurecida. Mas ela não esqueceu de Deus. Quando estava com necessidade, ela recorreu a Deus. Depois, rica e amadurecida, ela não esqueceu de Deus. Muitos de nós, quando temos dificuldades, rogamos desesperadamente auxílio divino. Quando estamos na facilidade, esquecemos de Deus. Precisamos lembrar. E ela lembrou e pensou de forma carinhosa, não foi para isto que Deus me salvou. Porque ela entendeu que aquele momento na beira do rio, Deus mandara a salvação através do motorista de táxi, depois pelo jornal que o vento trouxera a seu rosto. E o anúncio de empregos. Então ela pensa, rica e amadurecida, não foi para isso que Deus me salvou.
E tomou uma decisão de montar uma instituição de caridade com os recursos que tinha para auxiliar pessoas. Mas uma instituição de caridade que fizesse diferente daquela que ela houvera procurado um tempo atrás e que fora maltratada. Que levasse realmente o conforto às pessoas, que ajudasse as pessoas nas suas necessidades e não aumentasse as suas necessidades. Então ela precisava criar instituição para isso. E que, além do que, levasse também o pão da vida às pessoas. Levar às pessoas o Evangelho de Jesus, já que ela era católica, fervorosa. E resolve montar uma instituição onde ela pudesse atender as pessoas necessitadas de forma mais ampla, mais profunda, atendendo às necessidades materiais, mas também atendendo às necessidades espirituais, às necessidades internas. E aí ela monta, com autorização do bispo de Toronto, ela monta as Casas da Amizade, que se proliferaram nos Estados Unidos, Canadá. As pessoas passaram a conhecer a instituição e fizeram o que se faz no mercado por aí, com uma marca boa, franchise, franquias, e se espalharam. Certa feita, ela ganhou uma ilha em Camembert, no Canadá, um pedaço da ilha. Mas, pela grandeza da sua obra, logo em seguida, os outros proprietários lhe doaram o restante da ilha. E lá ela instalou a sede principal da sua instituição de caridade e intitulou Madonna House. Numa tradução livre, a Casa de Nossa Senhora, já que era devota de Nossa Senhora. Nessa instituição, trabalhos maravilhosos, histórias lindíssimas foram vividas, contadas e amparadas. Lembro-me de uma em especial, de um médico argentino chamado Carlos. Carlos, ao fazer medicina e enfrentar as dores alheias pelo sofrimento, pela doença, começou a ficar perturbado. E resolveu ir para o Canadá e visitar Madonna House, conhecer Madonna House. E lá trabalhou um tempo como voluntário. Nessa época, o sacerdote, autor de o livro Apresento-lhes a Baronesa, Heber Salvador de Lima, encontra Carlos, vai visitar Madonna House na década de 70, encontra Carlos pintando, preparando algumas madeiras para a construção de mais um prédio em Madonna House. E conversa com Carlos, e Carlos conta a sua história e diz: Deus quis que eu viesse aqui primeiro curar a mim mesmo, antes de sair pelo mundo querendo curar as pessoas. E eu procurarei não esquecer de que sou o terceiro. E o sacerdote não entendeu. Ser o terceiro? Pergunta a Carlos: o que é ser o terceiro? E Carlos não explicou. Disse a ele: ande mais um pouco, conheça as histórias de vida na nossa instituição e você poderá descobrir que é ser o terceiro. E o sacerdote fez isso. Logo depois, ouvindo histórias maravilhosas, ele entendeu que na vida Deus deve estar em primeiro lugar. Se não colocamos Deus em primeiro lugar, a nossa vida não tem sentido, as nossas dores não têm sentido, as nossas aflições não têm sentido, as nossas diferenças não têm sentido. Enfim, a vida não tem sentido sem Deus. Portanto, Deus deve estar em primeiro lugar. Mas para que eu caminhe na direção de Deus, Jesus condiciona este caminhar, este chegar a Deus, a caridade. Fora da caridade não há salvação, escreve Kardec como título do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, entendendo esta necessidade proposta pelo Cristo. Fora da caridade não há salvação. Portanto, eu não posso fazer caridade para mim. A caridade se faz a terceiros. Portanto, eu preciso do próximo para que eu conquiste a minha tão sonhada felicidade, o tão sonhado reino dos céus. O nome, pouco importa. Mas que caminhemos na direção de Deus, é preciso que caminhemos auxiliando e amparando o próximo. Portanto, o próximo é o segundo lugar em nossas vidas. Nesta premissa, Deus em primeiro, o próximo em segundo, eu sou o terceiro. Isto é, pensando assim, colocando Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo e nós em terceiro, estamos vencendo os nossos principais males: orgulho e egoísmo. Quando colocamos o próximo adiante de nós, prioritariamente à nossa frente, estamos vencendo em nós mesmos o principal mal da humanidade: egoísmo e orgulho. Precisamos caminhar
nessa direção. Essa é a proposta do Cristo. A caridade é o antídoto para o egoísmo. E a humildade, o antídoto para o orgulho. Sem caridade, sem humildade. Ou a caridade sem humildade não é caridade. Portanto, precisamos caminhar nessa direção para vencermos a nós mesmos e conquistarmos o reino dos céus. Quais filhos pródigos que somos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.